Senhoras e senhores, em nome da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Advocef, desejamos uma boa noite a todos que muito nos honram com suas presenças. Solicitamos por gentileza que acomodem-se e que a partir deste momento mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. Daremos início, neste momento, à abertura oficial das comemorações dos 20 anos da Revista de Direito da Advocef. Para celebrar esta data tão significativa, apresentamos a coletânea especial composta pela 39ª e 40ª edições, ambas dedicadas a homenagear o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira. Associado da Advocef, integrante do Conselho Editorial da revista e ex-diretor jurídico da Caixa, o ministro Antônio Carlos Ferreira chegou ao STJ por uma das vagas destinadas à advocacia pelo 5º Constitucional, em uma campanha memorável protagonizada por seus colegas advogados da Caixa Econômica Federal. A Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Advocef, tem como propósito promover a integração dos advogados em âmbito nacional, atuando na defesa de seus direitos e interesses. Busca ainda o aprimoramento das condições de trabalho, o fortalecimento da Caixa e, de forma mais ampla, a contribuição para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Movidos por esse ideal, um grupo de colegas decidiu liderar a criação da entidade, iniciativa que recebeu o apoio integral de toda a categoria. Desde então, a Advocef já realizou 29 congressos em diversas unidades da Federação, consolidando sua trajetória. Hoje, celebramos com orgulho os 20 anos da Revista de Direito da Advocef, uma publicação semestral que reúne artigos originais voltados à atuação profissional do advogado, à pesquisa, ao ensino e à reflexão crítica sobre a produção de conhecimento no campo jurídico. Sua missão é contribuir para a formação contínua do advogado da Caixa e divulgar estudos técnicos produzidos por aqueles que pesquisam ou atuam nos mais diversos ramos da ciência jurídica. Neste momento, convidamos para compor nosso dispositivo de honra o presidente da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Dr. Marcelo Quevedo, acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, para juntos receberem os nossos convidados. Convidamos para compor nosso dispositivo de honra o ministro do Supremo Tribunal Federal, neste ato também representando o Tribunal Superior Eleitoral, ministro André Mendonça. Convidamos a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti. Convidamos a compor o dispositivo de honra o desembargador federal Rogério Favreto, neste ato, representando o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Batista Silveira, ex-associado e advogado da Caixa Econômica Federal. Convidamos a secretária executiva do Ministério da Justiça, Angelita da Rosa.
o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Lourenço Ferreira do Prado, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, CONTEC. Convidamos o Dr. Carlos Augusto de Andrade Genier, diretor jurídico da Caixa Econômica Federal. Convidamos o ex-presidente do Conselho Federal da OAB 2013 a 2016, neste ato representando o presidente da OAB, Beto Simonetti, Dr. Marcos Vinícius. Senhoras e senhores, em nome da diretoria da Advocef, convidamos os associados Ana Cláudia de Vasconcelos, Jailton Zanon, Rosiane Holanda e Carlos Castro para conduzirem a este recinto o grande homenageado desta noite, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Queiram tomar seus assentos. Neste momento, convidamos para proceder à abertura oficial deste evento e para suas considerações iniciais, o presidente da Advocef, Dr. Marcelo Quevedo. Boa noite. Hoje eu trouxe uma colinha aqui para não sair muito do protocolo, como vocês me conhecem, né? E aí, com imensa alegria, que hoje, na presença de tantos amigos e colegas, tenho a honra de realizar o lançamento da edição comemorativa dos 20 anos da Revista de Direito da Advocef. Um momento marcado por duas felizes coincidências. Justamente no ano de 2005, ingressei no quadro de advogados da Caixa, ano de lançamento da primeira edição dessa revista. Momento de grandes transformações da área jurídica da Caixa, conduzidas justamente pelo nosso homenageado, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Como participante dessa história, também tenho o privilégio, no final do meu mandato à frente da Advocef, poder estar presente nessa homenagem a quem tanto defendeu e incentivou o quadro jurídico da Caixa. Não posso deixar de registrar, por fim, também, que essa solenidade foi preparada com muita dedicação e carinho pela diretoria, pela nossa equipe administrativa, contando com o apoio indispensável da equipe da presidência, da diretoria de marketing e do Caixa Cultural. O aniversário é da revista, mas a comemoração é de todos nós. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo. Do ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues.
do juiz auxiliar do STJ, Marcos Vinícius. E a deputada federal, Érica Cocai. E agora, por favor, dirijam sua atenção para as telas, pois assistiremos a um vídeo carinhosamente preparado pela Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. A maior inovação da sociedade foi o que criou as bases para sua evolução e organização: o direito. Ao estabelecer normas, valores e instituições, o direito moldou o mundo moderno. E foi pela palavra escrita que essas leis se consolidaram e evoluíram, registrando ideias, construindo consensos e abrindo caminho para o progresso. Inspirada por essa tradição, a Advocef, Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, lançou em 2005 a sua Revista de Direito, uma publicação semestral dedicada a difundir o conhecimento jurídico, promover o debate e valorizar o papel dos advogados da Caixa. No dia 11 de agosto de 2005, em Belo Horizonte, o 11º Congresso da Advocef, eu estava fazendo o lançamento da primeira edição da Revista de Direito da Advocef. Na época, foi um marco para a nossa associação, pois a Revista de Direito da Advocef significava mostrar para a comunidade jurídica todo um lado acadêmico, científico e jurídico de produção intelectual dos advogados da Caixa Econômica Federal. A cada semestre você vai ter aí no mínimo 50, 60 pessoas envolvidas na publicação, dentre autores, dentre pessoas responsáveis pela diagramação, a própria diretoria, a presidência da Advocef, diretores que estão praticamente o tempo todo envolvidos. Então é muita gente trabalhando para que a cada 6 meses a gente possa apresentar essa revista. Não é algo simples. Ela trouxe uma inovação, que foi a voz do advogado da Caixa, do advogado de empresa pública, o que não existia até então. E é por isso que ela dura 20 anos, né? E outra coisa muito importante são os temas que são trazidos pela revista, pelos colegas advogados da Caixa e outros colegas, operadores do direito, que eles trazem um conteúdo muito prático, do dia a dia. A revista da Advocef é uma referência na atividade, na produção jurídica nacional. Ela é reconhecida nos meios acadêmicos e é um repositório importantíssimo de material de qualidade para o desenvolvimento das atividades no âmbito jurídico. Desde sua primeira edição, a revista tem sido um espaço de reflexão, de diálogo e de construção coletiva, um elo entre a teoria e a prática, entre o pensamento acadêmico e a vivência de quem todos os dias defende o interesse público com competência, coragem e determinação. Nesta edição comemorativa, a Advocef presta homenagem ao ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, colega da Caixa e membro do Conselho Editorial da revista. Sua trajetória exemplar, marcada pela ética, pela competência e pela dedicação ao direito brasileiro, inspira a todos que acreditam no poder transformador do conhecimento. Os volumes especiais desta edição destacam sua contribuição por meio de artigos que revisitam temas centrais de sua carreira e de sua atuação no STJ, um tributo que reflete o reconhecimento e a admiração da comunidade jurídica. Eu nunca esqueço do diagnóstico que o Dr. Antônio Carlos, então diretor jurídico, apresentou à Caixa, de que a Caixa era uma empresa em litígio com seus empregados e com a sociedade. E a partir daí ele mudou tudo, criou a conciliação na Caixa, na Justiça Federal, que traz impactos até hoje e deixou uma verdadeira marca, que nunca será esquecida. Esse é alguém que mudou completamente a nossa forma de atuação. Foi a partir dos pensamentos e das propostas dele que a Caixa passou a assumir protagonismo na solução dos problemas e referência na solução de conflitos com acordos dentro da justiça brasileira. Tudo aquilo que ele nos falou nessa recepção de boas-vindas a mim e aos outros colegas, ele entregou. Um jurídico mais valorizado, mais respeitado institucionalmente. Todas as homenagens a ele são merecidas.
Parabéns, ministro Antônio Carlos, pela sua capacidade de diálogo, discernimento e o exercício, então, da sua vocação para o fortalecimento da nossa democracia. Essa homenagem, mais do que justa, é o reconhecimento e a valorização por tudo que ele fez e ainda faz, e reforça o compromisso da revista em destacar quem faz diferença no mundo jurídico. Quero falar do amigo Antônio Carlos e da qualidade que nos encanta, que é a sua simplicidade. Antônio Carlos enxerga problemas complexos de forma objetiva. Então, assim, Antônio Carlos, você é aquela pessoa que nos traz equilíbrio entre a loucura e a razão, de uma forma extremamente sofisticada. Obrigada, meu amigo, e parabéns por esse momento. E tem, assim, uma passagem emblemática, que foi no nosso movimento de 2009, quando ia estourar uma greve, e os jovens idealistas, advogados da Caixa, estavam nesse movimento, correndo risco de emprego, e eu chego lá, no meio daquela equipe, e ele olha para mim e faz: eu estou muito feliz com a sua chegada aqui, e toma conta desses meninos por mim. Então isso demonstra o ser humano que é o Antônio Carlos. Uma grande satisfação estarmos aqui hoje festejando os 20 anos da Revista de Direito da Advocef. Uma revista com publicação contínua durante todo esse período e com crescente influência no mundo jurídico. E nessa oportunidade, poder homenagear o nosso colega e amigo, o ministro Antônio Carlos, que sempre promoveu a revista e incentivou o desenvolvimento profissional dos colegas do quadro da Caixa. Celebrar 20 anos da Revista de Direito da Advocef é celebrar a história e reafirmar um compromisso. Seguir escrevendo com ética e conhecimento as próximas páginas da justiça e da cidadania da Caixa e do Brasil. Gente, é ao vivo. Gostaríamos de registrar e agradecer a honrosa presença dos ministros do STJ, Reinaldo Fonseca, Teodoro Silva Santos, Paulo Sérgio Domingues e Carlos Brandão. Do deputado federal Fábio Ramalho. Do advogado e ex-conselheiro do CNJ, Marcelo Nobre. Do gabinete do ministro André Mendonça, o juiz instrutor do STF, Fernando Braz Ximenes. E agora nós convidamos a fazer uso da palavra o ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius, neste ato representando o presidente da OAB, Beto Simonetti. Boa noite, sintam-se todas as autoridades cumprimentadas, na pessoa do homenageado, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que, como todos sabemos, tem relevantes serviços prestados à advocacia da Caixa Econômica Federal, ao mundo jurídico brasileiro e agora perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a mesma e única pessoa coerente, firme, que tem um compromisso inabalável com a Constituição, com o Estado de Direito e com a realização da justiça e do bem. Homenagear o ministro Antônio Carlos é dizer para a sociedade brasileira como podemos construir um futuro melhor, uma sociedade justa, fraterna e solidária. Apenas seguir o seu exemplo, seguir os seus ideais. Cumprimento, portanto, todas as personalidades aqui presentes, trago a voz da advocacia brasileira, a maior defesa da legitimidade do 5º Constitucional da OAB é a existência de ministros como o ministro Antônio Carlos, que,
com denodo, com dedicação, com ética, com coerência, atua e serve na mais alta corte infraconstitucional de nosso país. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, presidente da Caixa Econômica Federal, que aqui se encontra, que é nossa anfitriã, diretor jurídico da Caixa, a ministra Isabel, que representa o Superior Tribunal de Justiça também. Sintam-se todos abraçados, colegas advogados. Quando fui presidente da OAB, tive a felicidade, e o diretor jurídico de então, Jailton, aqui há de lembrar, de transformar a Caixa Econômica no Banco dos Advogados Brasileiros. Criamos o cartão de crédito OAB Caixa Econômica Federal, porque acredito, sim, no banco público, acredito, sim, que nós podemos, todos juntos, construirmos um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Portanto, temos OAB e Caixa Econômica Federal, essa proximidade e essa identidade. Então, a advocacia aqui se encontra em casa. Um grande abraço, parabéns, ministro Antônio Carlos, parabéns, advogadas e advogados da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do diretor jurídico da Caixa, Dr. Carlos Genier. Muito boa noite. Cumprimento todas as autoridades presentes, em nome do nosso homenageado, doutor ministro Antônio Carlos Ferreira. Essa noite aqui, vir aqui assistir este vídeo, ver amigos, ver colegas, ver autoridades aqui presentes, demonstrando a grandeza que a Caixa possui, que a Advocef possui, a importância que a revista possui e, sobretudo, a homenagem merecida ao ministro Antônio Carlos, bem aponta, bem demonstra a grandeza dessa nossa noite. Falar do ministro Antônio Carlos Ferreira é falar de história, falar da história da advocacia da Caixa. O ministro Antônio Carlos Ferreira, então, doutor Antônio Carlos Ferreira, nosso chefe, com todo respeito, ministro, mudou a realidade da advocacia da Caixa, transformou a advocacia da Caixa numa advocacia efetiva, voltada ao resultado, disposta a enfrentar desafios verdadeiros. Ministro Antônio Carlos, nós seguimos todas as suas orientações, mantemos toda a sua energia dentro dessa realidade que é a advocacia da Caixa. Hoje aqui estão presentes grandes colegas, que são colegas que hoje já não estão mais conosco no quadro da advocacia da Caixa, colegas que hoje também estão, tendo em vista que nós fizemos um encontro de líderes essa semana e fizemos questão de trazer e vir aqui homenageá-lo e presenteá-lo com esta noite. Então, ministro Antônio Carlos, é com muita satisfação, é com muito prazer e com muito amor que nós todos, advogados da Caixa, nos referimos à presença de Vossa Excelência aqui e nos retratamos com a nossa homenagem na revista da Advocef. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos ex-presidentes da Advocef, José Gomes, Davi Duarte, Altair Rodrigues, Carlos Castro, Ana Cláudia Vasconcelos e Álvaro Weiler. E agora, nós ouviremos o presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Carlos Vieira. Boa noite a todas e todos. Obrigado, em nome da Caixa, pela presença. Um momento tão especial para nós, fazemos parte dessa organização, ter esse momento da celebração dos 20 anos da revista de Direito da Advocef e, num momento tão especial, prestar essa homenagem ao nosso dileto colega, correto, chefe do jurídico da Caixa, nosso, que durante tanto tempo foi nosso mentor e orientador das questões jurídicas da empresa. Hoje, nessa posição de ministro do STJ, doutor Antônio Carlos, saudar o ministro do STF, ministro
Mendonça, muito obrigado, e nos honra a sua presença. A ministra do STE, Vera Lúcia Santana Araújo, muito obrigado também por sua presença. Ministra do STJ, Isabel Galotti, muito obrigado mais uma vez. Ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, nos honra a sua presença. Ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues, obrigado pela presença. Secretária Executiva Adjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Angelita de Rosa, a deputada Érica Cocai, deputada federal, colega também economiária, colega da Caixa, bancária da Caixa, muito obrigado por sua presença. Presidenta da CONTEC, ex-ministro do TST, Lourenço Ferreira do Prado, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, muito obrigado pela presença. Presidente da Advocef, colega da Caixa, doutor Marcelo Quevedo, o nosso chefe do jurídico, doutor Carlos Janier, a nossa colega, presidente da Caixa, integrante do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Rita Serrano, nos honra com sua presença, Rita. O presidente do Conselho Federal da OAB, aqui representado pelo doutor Marcos Vinícius Coelho, obrigado, nos honra com sua presença. Doutora Estefânia Viveiros, da Viveira Advogado, na pessoa de quem eu faço a saudação a todos os advogados. E eu gostaria, inicialmente, de ler uma citação aqui sobre o que é ser um paladino da justiça. O paladino da justiça, doutor Antônio Carlos, é aquele que é designado pela coragem, princípios e que usa a defesa do que é correto, do que é ético e do que é justo. Mesmo quando isto implica enfrentar resistência, riscos pessoais ou caminhos mais difíceis. Eu acredito que lhe saudar dessa forma é sintetizar o que nós fazemos hoje. Exaltar ou ressaltar a trajetória de Antônio Carlos é fácil. É fácil porque ela é da forma transparente, da forma íntegra e da forma consistente e substancial como nós o conhecemos. Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Antônio Carlos, ainda quando ele não exercia as funções de advogado da empresa, depois chefe jurídico, quando ele estava na fase de executivo dessa empresa. E ele fez um brilhante trabalho num momento tão especial dessa empresa, que foi um momento em que nós fizemos, ministro André Mendonça, uma grande transformação chamada PRC, Programa de Recuperação dessa empresa, foi um programa muito especial e que ele conduziu de forma muito especial esse momento. Momento de transição, de transformação, para a modernização naquela época que a empresa passou, nos idos dos anos 90, meados dos anos 90. E esse espírito inovador, doutor Ricardo Siqueira, você que conviveu com ele durante tanto tempo, sabe que é uma questão do DNA desse homem, desse cidadão brasileiro. A Caixa é uma empresa secular, certamente chegaremos no próximo ano, no dia 12 de janeiro do próximo ano, a 165 anos de existência. Certamente, essa trajetória, ela só foi possível porque muitos dos nossos advogados trabalharam pela substância dessa empresa, pela sobrevivência dessa empresa, pela trajetória dessa empresa. E você, Antônio Carlos, representa e simboliza todo esse trajeto que essa empresa teve ao longo desses anos a chegar até o presente momento. Mas eu vou fazer e pedir a devida vênia a ele para fazer uma referência ao que é o espírito transformador e inovador dos advogados da Caixa.
em 2004, essa empresa foi chamada pelo governo federal a discutir a possibilidade de nós fazermos um patrocínio aos atletas paralímpicos desse país. E foi por um parecer do Dr. Antônio Carlos, que construiu, Dr. Jailton, você sabe muito bem disso, a possibilidade de nós fazermos mais um processo de inclusão social que está no DNA dessa empresa. Essa empresa ela tem essa característica de ser um banco vocacionado a fazer inclusão social. Mas ali não era e não foi apenas o mérito de introduzir os atletas paralímpicos no universo de possibilidade de participarem de Olimpíadas, de terem suas jornadas de conforto e de segurança, inclusive fisiológica, para poder exercer suas atividades. O Brasil hoje é uma potência paralímpica exatamente por um gesto singelo de um advogado da Caixa que deu um parecer favorável a essa condição. Então fica aí esse reconhecimento, né? E fica por ele, doutora Lucinéia Posa, colega bancária, durante muito tempo, chefe do Jurídico do Banco do Brasil, aqui que também nos honra com sua presença, esse reconhecimento ao papel dos advogados, ao trabalho que eles fazem diuturnamente em defesa das organizações, e no caso específico da Caixa. Eu comecei minha trajetória profissional muito cedo. E um dos aprendizados que eu tive, de um colega sênior à época, foi que as minhas ações como administrador, no caso da Caixa ou em outro momento em outras instituições, sempre fosse pautada pelos pareceres e as orientações jurídicas. E eu tenho certeza absoluta que eu só estou aqui podendo falar para vocês porque eu segui de forma absolutamente orientada por esses advogados. Então fica, doutor Tarso, reconhecimento ao papel dos advogados e ao reconhecimento e ao agradecimento por tudo que vocês fazem para gerar essa coluna tão forte que é o direito aplicado ao mundo executivo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós registramos e agradecemos a presença do presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Dr. Manuel Caetano, do professor e superintendente jurídico da USP, Octávio Rodrigues, do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Adamec, e do diretor da FUNCEF, Jair Pedro. Senhoras e senhores, neste momento, para uso da palavra, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Boa noite, senhoras e senhores. Permitam-me cumprimentar a todos três pessoas. Primeiro, agradecer ao presidente da Caixa, doutor, invertendo a ordem, Carlos Antônio, não é Antônio Carlos, Carlos Antônio Vieira, obrigado por nos receber. Agradecer o presidente da Advocef por nos convidar, doutor Marcelo, privilégio também estar aqui. E, de modo especial, voltando à ordem, nosso ministro Antônio Carlos Ferreira, até combina o Vieira com o Ferreira. Não sou artista, não sou poeta, mas um pouco artista nessa hora. Bom, não estava programado, fui avisado há pouco que eu faria uma saudação e queria fazer essa saudação agradecendo a oportunidade, falando de Antônio Carlos, falar de três aspectos do Antônio Carlos, a partir de um conceito uno que o engloba. Falar de Antônio Carlos é falar de beleza. E eu vou falar da sua beleza hoje, Antônio Carlos.
primeiro lugar, a beleza do profissional. Os testemunhos que foram dados, eu não acompanhei toda a sua trajetória, mas aqui tem pessoas que acompanharam boa parte da sua trajetória profissional. E falaram de inovação, falaram de inclusão, falaram de um aspecto importante, de alguém que estava à frente do seu tempo, em termos profissionais, e está à frente do seu tempo. Esse profissional que não nasceu ministro do STJ, não nasceu diretor da Caixa, que passou por todas as etapas, foi escriturário. Eu tenho orgulho de falar isso porque meu pai foi escriturário do Banespa. E dá orgulho para quem é bancário, para quem, como eu, cresceu graças a um banco público, está aqui a diretora do Banco do Brasil, que valoriza o banco. Como era bom ouvir meu pai contar as suas histórias, virando noites, fechando o mês, nas madrugadas, à mão, fazendo as contas e passando por essa trajetória linda que você passou. Chegando ao STJ, me lembro na AGU, o diretor jurídico da Caixa é candidato ao STJ. Muitos não acreditavam. Eu não o conhecia muito pouco da sua história, senão que um diretor jurídico da Caixa almejava se candidatar ao STJ, Marcos Vinícius. E você chegou lá, com tantas marés contra, tantas forças contrárias, mas dentro da Caixa Econômica Federal, você tinha um apoio. Aqui estão muitos dos seus grandes companheiros de trabalho, que o ajudaram a chegar lá, pelo profissional, a beleza do profissional que você era. Eu tenho testemunhado a beleza do magistrado, a beleza do ministro, homem sábio, homem temperante, homem equilibrado, dentro do STJ, dentro do TSE. Eu queria exaltar a beleza do profissional Antônio Carlos. Mas também queria exaltar, em segundo lugar, a beleza do ser humano Antônio Carlos. E aí nós vamos mais profundamente. Pai, homem que se dedica à família, homem que se dedica a ajudar as pessoas, um ser humano belo não só exteriormente, mas um ser humano belo no mais profundo da sua humanidade. Exemplo de integridade, exemplo de homem público, no sentido não apenas homem público como profissional, mas de ser humano que dignifica a humanidade. É um privilégio acompanhar a beleza desse ser humano. E, em terceiro lugar, talvez de modo mais específico, exaltar a beleza do amigo. Como é bom ser seu amigo. Por isso eu recebi com um beijo. E esse beijo, quero dizer a todos, não é uma ocasião de hoje. Eu gosto de dar beijo no Antônio Carlos. Beijo de amigo, Guiomar. Poucas pessoas a gente pode beijar assim. É um amor não correspondido. E para vocês verem como é interessante, Deus me reservou o privilégio não só de tê-lo como amigo, mas de, até há pouco tempo, sentarmos juntos, um ao lado do outro, no Tribunal Superior Eleitoral. E, em alguns momentos, nós debatemos os casos ali, conversando um com o outro, mas há momentos, e fica aqui a minha confidência, da mais profunda alta indagação dos debates, em que eu me viro para o Antônio Carlos, vou até o pé do seu ouvido, e nós imaginamos os advogados, os estudantes que ali estão, o que será que esse ministro está dizendo ao ministro Antônio Carlos?
questão de alta indagação jurídica. E numa ocasião eu pus a mão nas suas pernas e fui ao pé do ouvido. Você está especialmente belo hoje. Esse é o meu amigo Antônio Carlos. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença dos vice-presidentes da Caixa, Cíntia Teixeira, Tasso Tassis, do Conselheiro Federal da OAB, Francisco Caputo. E do juiz secretário do STJ, Fernando Gajardoni. E agora nós convidamos o Dr. Bruno Queiroz Oliveira, presidente do Conselho Editorial da Revista de Direito da Advocef, para a apresentação das suas 39ª e 40ª edições. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa dos trabalhos na pessoa do nosso homenageado, ministro Antônio Carlos. Caros amigos, em 2025, a Revista de Direito da Advocef completa 20 anos e consolidou-se como um palco privilegiado para a apresentação do pensamento jurídico nacional, não somente da advocacia da Caixa, né? Foi além, porque a revista passou a receber uma colaboração muito significativa de diversos players, de juízes, promotores, defensores públicos, assessores, desembargadores, ministros de tribunais superiores, e isso, evidentemente, concedeu à revista uma oxigenação, uma interdisciplinariedade que se traduziu em riqueza nas nossas páginas. Eu quero destacar, ministro André, que nesses 20 anos de revista da Advocef, nós somente não publicamos durante um semestre, por conta da pandemia. De lá para cá, nós conseguimos apresentar a revista ao nosso público leitor, num cumprimento bastante rigoroso dos prazos. A revista hoje está indexada nas principais plataformas, em bancos de dados, em bases de dados, né, o que permite ao nosso público leitor a pesquisa do material. E isso é motivo de imenso contentamento para todos nós que fazemos a revista. Dito isso, dedilhando aqui os meus pensamentos, me vem à mente Mário Quintana, que dizia: a amizade é um amor que nunca morre, né? E veja aqui o ministro Reinaldo Soares, que esteve há poucos dias em Fortaleza, e mencionou o padre Antônio Vieira, que dizia: a ingratidão é o pior dos pecados. Eu não posso cometer esse erro hoje, eu tenho que mencionar alguns nomes que foram muito importantes para a gente apresentar hoje essa relíquia para todos vocês. Então, eu quero começar agradecendo o presidente Marcelo Quevedo, em nome de quem eu quero agradecer todos os presidentes da Advocef, que foram imprescindíveis para que a revista chegasse aos 20 anos. Quero agradecer aqui o nosso amigo Carlos Castro, que foi imprescindível para a revista e para essa edição especial, muito relevante a contribuição. Quero agradecer os organizadores da obra. Essa obra foi organizada por este que vos fala, pelo nosso incrível professor Otávio Luiz Rodrigues, uma figura de prestígio acadêmico absoluto. Que nos ajudou imensamente, professor, muito obrigado. O nosso querido professor Alain Stefanello, fundador da revista, idealizador desse projeto, uma contribuição inestimável. E o nosso querido professor Luiz Delori, que também é organizador da obra, e uma contribuição valiosíssima para essa noite especial. Quero agradecer aqui todos os articulistas, os autores, que são muitos. É possível perceber que a revista, essa edição, está extremamente prestigiada por nomes de altíssimo relevo no mundo jurídico. Isso é motivo de grande felicidade. E, dito isso,
eu gostaria agora de, não tenho como competir com o ministro André Mendonça, mas eu gostaria de registrar a justiça dessa homenagem, né, ao ministro Antônio Carlos, em nome do Conselho Editorial da revista, e o ministro, inclusive, é membro do Conselho Editorial, e dizer que o ministro foi advogado da Caixa, foi nosso diretor jurídico, deixou aqui um legado de governança corporativa, de redução do acervo, de incremento das conciliações, de liderança pelo exemplo e de valorização das pessoas, algo que até hoje é seguido por nossos gestores. E no Superior Tribunal de Justiça, o seu legado é de um trabalho de excelência técnica, de segurança jurídica e de profundidade nas análises, nos temas que lhes são expostos. E esse volume é muito especial, eu diria até que é um volume histórico, os 2 volumes, porque aqui tem um material muito rico, com temas, a partir de temas que são conexos à atuação do ministro, a partir dos votos, dos acórdons. Então, é uma análise muito verticalizada da carreira profissional, da contribuição inestimável do ministro Antônio Carlos à jurisprudência do nosso país. Então, feito isso, meus amigos, eu vou finalizar aqui com Machado de Assis, considerando o tempo. A nossa revista começou pequena, Alain, foi crescendo, e isso é fruto do tempo. E Machado de Assis, no seu Conto Eterno, disse: confio no tempo, que é um insigne alquimista, dá-se-lhe um punhado de lodo e ele o restitui em diamantes. Senhoras e senhores, os diamantes são os 2 volumes da nossa revista de Direito, a edição especial, em homenagem ao ministro Antônio Carlos. Eu desejo uma boa leitura e muito boa noite. Senhoras e senhores, e agora chegou o momento de ouvirmos o nosso homenageado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira. Bem, boa noite a todos. Eu vou começar confessando um pecadinho aqui. Hoje, eu, o ministro Isabel, os ministros, tivemos a sessão da Corte Especial e, logo em seguida, uma sessão do Pleno. E a sessão do Pleno atrasou, complicou, surgiram várias discussões, né? E eu estava ali preocupado. Eu falei assim, puxa, eu não preparei nada para falar hoje à noite, né? Eu imaginei assim, eu vou ficar nervoso, vou ficar emocionado e vou me atrapalhar. Então, eu precisava fazer algumas... Como, de fato, estou nervoso, como, de fato, estou emocionado, como, de fato, eu vou me atrapalhar. Já comecei agora, já do início. Então, eu falei, preciso fazer algumas anotações, Isabel. Preciso fazer umas anotações. E eu sou da comissão do Regimento Interno. Eu coordeno a comissão do Regimento Interno. E comecei a tentar fazer umas anotações, ou pelo menos um roteiro do que eu devia falar aqui. Então, peguei um punhado de papel, aqui, ó, para fazer um roteirinho, e num determinado momento surgiu uma discussão, né, ministra Isabel, sobre o regimento interno. Precisa fazer uma mudança, precisa mudar, precisa fazer isso, fazer aquilo. E eu estava fazendo essas anotações. E de repente, o presidente Herman falou assim, fiquem tranquilos, o ministro Antônio Carlos, que é o presidente, está fazendo todas as anotações. Então, foi assim, né? Então, já começo aqui. E eu começo aqui agradecendo, então, ao presidente Carlos Vieira, pelas palavras generosas e pela cessão deste espaço aqui para o lançamento do livro, né? Esse conjunto cultural é um espaço nobre, que é dedicado a preservação da memória, da cultura, da história. E, no meu tempo de Caixa, e depois também, no meu tempo de Caixa, eu estive várias vezes nesse espaço, participei de reuniões de trabalho. É o Fábio Lenz ali, né, Fábio? Participamos de grandes reuniões aqui de trabalho nesse auditório, né? Grandes transformações da Caixa ocorreram em reuniões nesse auditório. E participei também de eventos culturais e de outras atividades que guardo na memória com muito carinho. E também agradecer a Advocef, na pessoa do presidente, Marcelo Quevedo. Fui associado
da Advocef, né? Eu acho que no período que eu estive à frente da diretoria, e aqui vários presidentes da Advocef, no período que eu fui diretor, eu acho que pudemos juntos construir encontrar soluções visando a defesa da Caixa, melhorar a defesa da Caixa, melhor atender a Caixa na área jurídica e também de valorização dos advogados da Caixa em termos de reconhecimento, em termos, inclusive, de reconhecimento salarial, um plano de carreiras, né? Eu trabalhei na Caixa por mais de 33 anos, estou no STJ há 14, e muitos aqui eu conheço antes de ser diretor, de ser ministro. O ministro André Mendonça, nos conhecemos antes do ministro ser ministro, né? Depois o beijo dele ficou supremo. Né? É um beijo supremo do qual eu muito me orgulho. E todo o resultado que foi mencionado aqui, de Caixa, do trabalho do jurídico, da defesa da Caixa, a valorização, o que é citado aqui em termos de jurisprudência, do trabalho no STJ. Eu sei que eu não vi o livro, eles guardaram até agora há pouco, eu não vi, mas eu soube que tem matérias que a professora Cláudia escreveu sobre já o eleitoral, né, atividade sobre eleitoral. E tudo isso eu acho assim, quando estão me homenageando, estão homenageando na minha pessoa o trabalho de uma equipe grande, uma equipe que sempre esteve disposta a pôr a mão na massa e gerar o melhor resultado. Aqui eu vejo, eu vou esquecer de alguns, mas eu vejo aqui o Cláudio Castinho, o Cláudio Gonçalves, Ricardo Siqueira, Raquel, né? Quer dizer, são pessoas da primeira, o Jailton, né? O Jailton, que chegou comigo aqui em 2003. Quer dizer, essa equipe, dentre outros, né, que ajudou a construir esse modelo de atuação, a Antonieta, e agora também no STJ. O trabalho no STJ, o resultado é fruto do trabalho de uma equipe grande, muitos aqui do gabinete do STJ estão aqui, que já me acompanham há 14 anos. No Tribunal Eleitoral, está ali o gabinete sentadinho, juntinho, né? Está a Liana, o grupo todo ali. Muito obrigado pela presença de vocês. E a consequência do trabalho em todas essas instituições, na Caixa, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos presidentes também da Caixa, né? Acompanhar depois a trajetória de cada um. O Carlos Vieira lembrou de 1995, né, que foi um período de transformação da Caixa, o presidente Sérgio Cutolo, né, na época. Depois tive o privilégio de trabalhar também com o presidente Matoso, Maria Fernanda, acompanhei a trajetória da Rita Serrano, que também orgulha a Caixa, o Carlos Vieira, enfim, são pessoas muito comprometidas. Então, é um orgulho trabalhar na Caixa. O trabalho em todas essas instituições, eu construí amizades verdadeiras, amizades vitalícias, e muitos aqui presentes. E eu gostaria também de me congratular com os responsáveis pela revista da Advocef. Está aqui o Alain, que é o primeiro organizador da revista. E esses 20 anos a revista cresce a cada dia, a cada edição se consolida como um espaço de reflexão, de difusão do pensamento jurídico, e representa uma valiosa contribuição para a comunidade jurídica como um todo. Dentre as instituições também que eu fiz amigos vitalícios, encontra-se a Ordem dos Advogados do Brasil, que me honrou. Na época, o Marcos Vinícius, o Dr. Marcos Vinícius, antes de ser presidente, era secretário-geral, quando eu fui me apresentar como candidato à vaga do STJ. E pude contar com apoio e até hoje, fizemos amigos fraternos e vitalícios. Bem, e a celebração do 20º aniversário da revista, com
uma edição em minha homenagem me emociona, me enche de orgulho e me impõe também o dever, ministro André, me impõe o dever que muito me alegra, que é de procurar dar o melhor dos meus esforços para corresponder a essa confiança, para estar à altura dessa homenagem, à altura das palavras que foram ditas aqui, à altura dos colegas que estão aqui presentes, Guilmar, enfim, aqui procurar corresponder, ser digno cada vez mais desse reconhecimento e dessa homenagem. Eu agradeço principalmente um agradecimento especial aos coordenadores desse livro, o Bruno Queiroz, o professor Otávio, Luiz Delore, Alain. Agradeço aos amigos que dedicaram seu tempo para escrever artigos e participar dessa edição. E aos ministros do STJ, ao professor Lucon, os vários, Marcelo Nobre, os vários juristas que participaram desse livro. Como eu faço parte do conselho editorial, eu digo que é só o primeiro, vocês serão agora sempre convidados para valorizar a revista da Advocef. Eu agradeço aos amigos que dedicaram seu tempo também aqui a comparecer nesse evento, amigos da Caixa, do STJ, do TSE, da OAB. Agradeço àqueles que também não puderam vir e mandaram mensagens carinhosas. Né? Essa cerimônia, como eu disse, me enche de orgulho, de gratidão, renova o meu compromisso com a missão do STJ, que coincide, a missão do STJ tem muito em comum, coincide com a missão da Caixa, com a missão do Tribunal Eleitoral, que é buscar sempre a paz social, que é para o nosso trabalho procurar construir um país que seja verdadeiramente melhor para todos. Então, muito obrigado a todos. Eu espero que tenha uma ambulância na porta, que eu estou muito emocionado, coração acelerado, não é? Mas eu sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado. E assim, chegamos ao final desta cerimônia. Em nome da diretoria da Advocef, agradecemos às autoridades e a todos que muito nos honraram com suas presenças. Mas antes, queria registrar e agradecer a presença do ministro do STJ, Raul Araújo. E peço às autoridades que compõem o dispositivo de honra que, por favor, se perfilem para um registro fotográfico oficial. Mais uma salva de palmas. A diretoria da Advocef convida todos para o coquetel que será servido no foyer, aqui do teatro. Tenham uma excelente noite. Está encerrada esta cerimônia.